Você pega o exemplo, eu sempre dou o exemplo do Banco do Brasil, que é muito facinho acho que da pessoa que está entrando nesse universo agora entender. A empresa lucra, exemplo, R$ 1 bilhão, paga 400 milhões para os acionistas. Isso corresponde a 10% de dividendo no dia de hoje que a gente está gravando, cerca de 10%, tá? Não é preciso, mas cerca de 10%. Líquido livre de imposto na tua conta. Só que aí você pergunta, por que ela está fazendo com os outros 60%? Adivinha? Está crescendo, está reinvestindo. Por isso que eu admiro bastante, por exemplo, a coragem de um Nubank, por exemplo. Assim, eles foram corajosos o suficiente para deixar os bancões espertos. Ó, fiquem ligados aí, porque a gente está vindo aqui, ó, você não vai pagar taxa de cartão, você não vai pagar taxa para transferir. Você pega o exemplo, eu sempre dou o exemplo do Banco do Brasil, que é muito facinho acho que da pessoa que está entrando nesse universo agora entender. A empresa lucra, exemplo, R$ 1 bilhão, paga 400 milhões para os acionistas. Isso corresponde a 10% de dividendo no dia de hoje que a gente está gravando, cerca de 10%, tá? Não é preciso, mas cerca de 10%. Líquido livre de imposto na tua conta. Só que aí você pergunta, por que ela está fazendo com os outros 60%? Adivinha? Está crescendo, está reinvestindo. Não é à toa que o valor patrimonial da empresa sobe constantemente ao longo dos últimos 20 anos. Não é à toa que isso acontece, exatamente pelo que você falou. A empresa está reinvestindo esse dinheiro, esse sobressalente que ela não usou. Exato. Ela tem a capacidade de pagar um bom dividendo e ainda por cima continuar crescendo. Exatamente. Você consegue as duas coisas numa empresa de... Aí que tá, a galera fala também de a empresa de dividendo e empresa de crescimento. A empresa de dividendo, por si só, por conta de fazer isso, ela já é uma empresa de crescimento. Agora, claro, você pode ter outros tipos de negócios que a gente nem recomenda que você invista em outros tipos de negócios, principalmente no Brasil. No Brasil, a gente é muito machucado, cara. Vocês são mais novos do que eu acho que eu também sou novo, mas assim, se você perguntar para os pais de vocês, cara, eu pergunto para os meus pais, por exemplo, como foi o Plano Collor, por exemplo. O brasileiro, ele é muito machucado até hoje, sofre sequelas, inclusive em relação, por exemplo, ao Plano Collor que aconteceu em 1994. Você imagina o que é, tipo, você tá com dinheiro na poupança lá, que era basicamente, não tinha internet naquela época, né? Sim. Ou tinha muito pouco em relação ao que é hoje, tava em teste ainda no Brasil, acho que nem tinha chegado. Acho que exato, no Brasil Não tinha. Então, não era nem aquele discado, né? Que você, tem um barulhinho assim, a gente não é tão novo assim não, a gente sabe. Então eu tô ligado. Porra, entrava depois da meia-noite pra pagar um pulso só, beleza? Mas, cara, naquela época lá, você imagina, a minha mãe, meu pai, nossos pais, eles botavam dinheiro na poupança. A poupança foi sequestrada, cara. Então o brasileiro tem medo, assim, de quebra, de investir. Eu sempre costumo dizer, você nunca vai ver, ou dificilmente você vai ver, espero que não, espero que você veja, mas acho muito difícil você ver um Google aqui no Brasil. Não tem condição para isso, cara. A galera não quer criar, não quer correr risco. E você vê também comparando, por exemplo, as maiores empresas lá fora 20 anos atrás e hoje, mudou completamente o cenário. Totalmente. Acho que só a Microsoft que se manteve, não é? Eu acho que os últimos 10 foi só a Microsoft. Sim. Aí você abre aqui no Brasil 20 anos atrás, hoje, Vale, a Petrobras, a Banco do Brasil. Exato, as que já têm um mercado já bem sólido, constituído, que não podem faltar para o brasileiro, são tão familiarizadas. Por isso que eu admiro bastante, por exemplo, a coragem de um Nubank, por exemplo. É uma empresa que eu não invisto, eu não investiria também, mas assim, eles foram corajosos o suficiente para deixar os bancões espertos. Ó, fiquem ligados aí, porque a gente está vindo aqui, ó, você não vai pagar taxa de cartão, você não vai pagar taxa para transferência. Hoje tem o Pix, né? Hoje, beleza, ninguém paga, mas... Cara, eles foram ousados o suficiente para dar um chacoalhão aí no sistema bancário, que era um sistema que estava berço esplêndido, cara. Sim. Né? Então, assim, mas se você pegar esse contexto econômico do Brasil, cara, o brasileiro apanhou a vida inteira, cara. Em 94, a gente, assim, em termos econômicos, assim, de grande período, 94 não é muito longe, né? Se você parar para pensar, né? 94... 30 anos. 30 anos, cara. A galera que sofreu lá atrás... Sei lá, os nossos pais passam ainda esse conceito de, cuidado com a poupança, porque... E o pior que não, né? Pior que não. É que o povo mais velho continua investindo na poupança, É verdade. Né? Se você for ver o brasileiro... Eu queria falar o contrário, mas se você for ver, a taxa de gente que investe em poupança ainda é gigante. Tem trilhão de real na poupança, cara. E acho que o grande problema é o seguinte, que às vezes a pessoa investe com consistência na poupança, sei lá, durante 20 anos. Aí era melhor ter montado uma carteira de ações previdenciárias aí, que já estaria muito melhor mesmo. Eu fico imaginando o cara que tá na poupança lá do Banco do Brasil, se ele tivesse investido com essa consistência
no banco, né? Sendo dono do banco por 20 anos. Com certeza tem muito mais, cara. Sim. E a galera acha que poupança é um negócio sólido, é um negócio que... Não é, cara. Poupança é mais perigoso que ações, se você for ver. Ué, poupança já sequestraram teu dinheiro lá. Minhas ações do Banco do Brasil... Bom, meu pai, se tivesse ação no Banco do Brasil desde 1970, como o Barsi tem, não teve a poupança não teve as ações sequestradas. Isso não aconteceu. Já aconteceu com a poupança. Então a galera, você vê que inversão, a galera tende a achar que poupança, tende a achar, eu falo em números isso aí, tem trilhão em poupança. Então, assim, a galera tende a achar que poupança é um ativo mais arriscado que ações. Talvez seja arriscado no sentido da variação. Que essa ideia de nunca ter nominalmente menos do que você investiu sedutora, é muito né? atrativo, assim, pra pessoa que pensa, não, eu tô com, sei lá, 100 reais aqui, eu não quero ter menos que 100 reais nunca. Na poupança ele não vai ter menos. É verdade. Isso é exatamente isso. É por conta de variação, né? No mercado de ações, você comprou a ação 55, ela foi para 40, você vai ver o teu patrimônio diminuindo. Não quer dizer que você vendeu. Só que é aquilo, né? O dividendo é pago pelo número de ações. Pelo número de ações, então. exatamente. Eu sempre costumo dizer isso. Eu falo, pô, pra pessoa que tá começando, eu falo, você tem, sei lá, 10 mil ações do Banco do Brasil a 50, ela caiu para 25. Quantas ações você tem do Banco do Brasil? O cara fala, 10 mil. Eu falo, então. Então você tem a oportunidade de comprar muito mais com menos dinheiro, né? Só que isso, aí que tá. Eu nem recomendo que a galera comece a migrar absolutamente tudo em ações e tal. Acho que é o meio termo, cara. Né? Você pode muito bem começar a se associar a empresas que são do cotidiano, que são boas, banco, energia, seguro, saneamento, telecom, e fazendo isso de uma forma, cara, que você vai sentindo, né? Porque tem muita coisa no mercado que o tempo vai trazer para você. Confiança, por exemplo. Você fala, você tem quanto por cento em ações? Cara, eu tenho 100% em ações, não tenho 100% porque tem uma reserva lá de emergência que é para pagar, tal, não sei o quê. Mas tudo em ações. Mas não é de hoje isso, né? Isso são anos fazendo isso, né? Então, é diferente. Agora, a pessoa que está começando, cara, como é que vai fazer isso de uma forma brusca desse jeito, né? Principalmente os mais velhos, cara. Com certeza. Não tem essa pegada, cara. E como que vê essa ideia de ter 100% em ações? Você viu que, pô, é mais interessante você estar 100% alocado em ações no mercado e mesmo que ele tenha uma baixa, valeu a pena? Como é que é isso? Cara, tem um estudo muito engraçado, muito legal, que chama Lump Sum of Money, que foi feito nos Estados Unidos, não foi feito no Brasil, e ele pegou 3 cenários, onde a pessoa aporta tudo de uma vez, e um que ela aporta de forma consistente, né? Em diferentes tipos de tempo, em diferentes períodos de tempo. Em 2 vezes foi mais atrativo você ter aportado tudo de uma vez. Só que, um detalhe, né? A pessoa que aportou tudo de uma vez teve que ter mais estômago do que a pessoa que foi aos pouquinhos. Né? Isso, obviamente, esse estudo é recente, é da Vanguard, se eu não me engano, mas isso eu aprendi com o tempo. E com o tempo você vai ficando mais seguro. Então você fala assim, porra, eu tenho, sei lá, meu custo de vida que é X, que, porra, eu não fico, sei lá, esbanjando e nunca vou fazer isso porque não é do meu feitio e tal. E nada contra, tipo, quem tem isso, não tem problema nenhum, só que a gente aprende a não ser um patrocinador, assim, com o passar do tempo. Tem uns negócios que a gente aprende, né? Mas, assim, você vai ganhando cada vez mais confiança, de maneira que, assim, o próprio dividendo que está chegando, que você sabe que vai vir, já é suficiente para que você consiga reabastecer o caixa e, ao mesmo tempo, aportar em outras empresas. Ou até mesmo fazer algum caixa para, sei lá, ver que esperar um momento mais atrativo ou algo do gênero. Isso acontece também. Mas é que hoje, então, basicamente você tem 100% em ações, mas o dividendo que você vai recebendo, você junta para escolher uma boa oportunidade, então. Isso, exatamente. Na verdade, a gente fala 100% em ações, nunca é 100% em ações, né? Você tem sempre uma reserva lá em CDB, alguma coisa assim para... É o que você leva em conta da carteira, o restante ali é mais para emergência. Assim. Exato. É o que a gente deve recomendar para todo mundo, né? Você quer investir, cara, você tem que ter pelo menos uma reservinha lá de 6 meses, 1 ano, se bobear, de emergência, né? Claro que isso é fácil falar hoje, eu nunca fiz isso na real, tá? Sendo bem transparente para vocês, eu comecei sem nada disso. O que eu ganhava era ação e dane-se. Mas um ponto que eu vejo que eu acho que faz muito sentido é o seguinte, que o cara que vai montar do zero essa reserva de emergência, sei lá, o cara ganha 3 mil reais por mês. Sim. E aí ele, pra manter o custo de vida, gasta 80%. Então o que ele tem aí são 600 reais pra aportar. O cara vai demorar muito tempo até construir essa reserva de emergência. É muito tempo que ele vai estar fora do mercado. Então acho que não... Eu vejo que não é 100% interessante construir 100% da reserva para depois começar. Eu também acho que não, né, cara? Eu acho que, na verdade, assim, não é o mais interessante, mas talvez seja o mais, digamos assim, o mais defensivo possível. Né? Sim, Porque, assim, pode vir uma pandemia. Ninguém tava contando com uma pandemia que veio e, cara, muita gente se ferrou. Muita gente teve que tirar dinheiro de ações, por exemplo, para
cobrir custos do dia a dia. Sim. E se você fizer isso, você já não está seguindo a estratégia, porque a estratégia diz para você colocar dinheiro em ações, que é um dinheiro que você, como se você estivesse pagando em INSS lá, o dinheiro da tua vida, pro resto da vida, que você não vai... Cara, você nunca vai, na minha visão, você nunca vende ação. É pro Porque vai resto ter um da momento vida. que você vai viver da renda dos dividendos, então você vai continuar com ela lá. Você não vai querer vender, né? Exatamente. A ação não se vende nunca, cara. Você comprou uma boa ação, num bom preço, paga um bom dividendo, não vende mais. Você tirou do mercado. Acabou, ela é tua. Ponto. A galera gosta de falar que o Bitcoin é finito, e eu acho legal, isso aí, acho interessante a ideia por trás, mas as ações também são finitas. Você pega o Banco do Brasil, você tem 2,8 bi de ação, 1,4 do governo, você tem 1,4 lá para você comprar. Claro que é ação pra caramba, né? Uma pessoa, sei lá, por mais avançada que seja, não vai comprar 1,4 bi de ações do Banco do Brasil, né? Mas você está tirando ações que são limitadas, são finitas lá. Você tem 2,8, né? Talvez agora venha a condição de desdobramento, a gente não sabe, mas são finitas. As ações também são finitas. Então, assim, claro que o ideal é você sempre tirar as ações do mercado, comprar cada vez mais e fazer metas em número de ações. Sei lá, quero viver, sei lá, quero ter um salário de 5 mil reais. Hoje, para você ter um salário de 5 mil reais, mais ou menos, tudo é mais ou menos, porque... Sim, né? Você coloca uma margem de segurança. Coloca uma margem de segurança, mas sei lá, se você tiver, sei lá, 15 mil ações do Banco do Brasil, porra, legal, você vai ter os 5 mil e mais alguma coisa lá para você investir. Porra, mas eu não tenho dinheiro para comprar 15 mil ações do Banco do Brasil. Cara, faz que nem o Bars me falou, corta o zero. Corta o zero e começa. E até porque as ações não vão ficar ou em alta ou em baixo o tempo todo. O legal da renda variável é que ela varia. Ela oscila. Sim. Isso é tudo que a gente pode querer, cara. As pessoas têm medo de oscilação. As pessoas não têm medo de ações. Elas têm medo da oscilação. Isso aí a gente já tá comprovado. Qual que é o risco? A pessoa fala, não, mas a ação tem muito risco. Aí você fala, tá, qual que é o risco do Banco do Brasil quebrar? Aí o cara fala, a ação tem muito risco, aí o dinheiro dele tá tudo em CDB do Banco do Brasil. Exato. Aí você fala, pô, tem coisa errada aí. Mas a ideia é essa, sabe? Você fala, qual que é o risco? Ela fala, não, é que a ação não se... Ele tá com medo da ação variar para baixo. Esse é o risco. Por quê? Porque no final do dia ele quer ver variando para cima para de repente vender ou para falar pro próximo, olha, variou para cima, tá vendo? Comprei a 50, agora tá 100. Nossa, que puta negócio que eu fiz. Você pode abrir a carteira e falar, não, meu patrimônio aqui tá subindo. O meu patrimônio. Cara, e o patrimônio, quando o Barça fala que é a métrica do ego, é porque é mesmo, cara. É muito bizarro isso. Você vai olhando com o passar do tempo. E eu tenho um amigo meu, pessoal, que tipo, o cara tem uma casa no Jardim de não sei quantos milhões de reais lá e se endividou com boleto, cara.